Fala galera, meu nome é João Vitor Panda e nós estamos aqui ao ar livre de novo para mais um Crônicas de Nada. Quem ouviu o episódio anterior sabe, né? Eu queria ter gravado ele ao ar livre, mas não deu, porque começou a chover, mas hoje eu tô aqui. Eu tô numa missão, eu tô caminhando na ciclovia de sempre e eu tô indo até uma papelaria, que é a papelaria que a gente vai sempre, porque eu vou comprar uma tela pra Júlia pintar. É isso que eu tô fazendo aqui. E eu decidi ir gravando aos poucos, ao longo do caminho, o episódio de hoje. Porque às vezes quando a Júlia tá lá em casa é divertido eu contar a história pra ela, ou ela tá junto quando eu tô gravando, que daí ela já vai rindo comigo, vai interagindo ali. Mas às vezes eu fico com um pouco de vergonha, sabe? Às vezes dá uma vergonhinha. Principalmente porque eu tenho que ficar gravando de novo pra eu conseguir falar o que eu quero falar, do jeito que eu quero falar. Então hoje eu decidi gravar pelo caminho, sem a participação da minha amada, entendeu? Tô indo lá comprar uma tela pra ela. Então nesse momento eu tô aqui na ciclovia de sempre, parado depois de uma curva e antes de outra, onde eu mais ou menos consigo ver os transeuntes que estão vindo de bike ou a pé, para que, se eles se aproximem, eu já começo a ficar com vergonha de estar falando com o meu celular o tipo de coisa que eu falo quando eu estou com a boca voltada para o meu celular. Mas enfim, vamos lá, né? Eu tava um pouco incomodado ultimamente com a falta de estrutura aqui do programa. Quando o Crônicas de Nada começou, tinha um índice. Hoje vai ter isso e aquilo. E nos últimos episódios eu senti um pouco de falta dessa estrutura. Mas dito isso, não vai ter tanta estrutura assim, porque eu tô aqui no meio da rua e eu tenho algumas ideias do que eu quero falar e eu quero falar rápido para eu não esquecer. Porque eu tenho uma cabeça meio avoada, assim, uma memória de longo alcance, mas que tem uma mira muito imprecisa quando a gente está falando de curto alcance, certo? Então eu estava vindo aqui, eu já sabia mais ou menos em que trechos eu conseguiria parar para gravar, sem ter muita gente em volta. E eu estava ouvindo um podcast sobre academia, um maromba falando. Porque a promessa de virar um fordo que foi feita aí em uns episódios atrás, ela vai ser concretizada, tá? Eu sou um homem de palavra. Aliás, eu sou um homem de palavras, entendeu? E eu conversei muito sobre musculação hoje com o meu mano Guilherme Lorenzetti. Guilherme Lorenzetti é empresário, fisiculturista amador e filho de Deus. E eu tava ouvindo um podcast sobre isso também, porque é divertido se interar sobre assuntos diferentes, é bom pra criatividade, é estimulante. Só que eu tive que pausar o episódio que eu tava ouvindo, porque eu comecei a ter ideias do que eu queria falar aqui pro microfone, e agora eu já tô me enrolando demais. Mas eu tive que pausar esse podcast sobre musculação. Aliás, não me levem a mal se do nada o áudio ficar assim, ó, mais ou menos assim, ó, desse jeito. É porque involuntariamente eu comecei a fazer um movimento de exercício de bíceps com a mão que tá segurando o celular. Porque assim, agora a minha segunda natureza é o treino, entendeu? Tô ficando forte demais. Incontrolável. Mas tá, vamos lá. Essa era a abertura. Um beijo pra todo mundo. Agora o que a gente vai ter? Um pouquinho de estrutura. Na minha próxima pausa ao longo do caminho aqui, que pra vocês vai ser depois da vinheta... Caralho, tá passando gente. Que vergonha. Eu vou falar sobre semiótica. A gente vai tentar desvendar os mistérios da semiótica. E depois a gente tem a tradicional coluna pra terminar, que hoje tem um título que dá nome ao episódio, como geralmente ocorre, que é O Lago das Botas Perdidas. Pronto, passaram as pessoas. Vamos lá? Parei em outro trecho do caminho aqui para continuar o programa. Estou cada vez mais perto da papelaria, onde eu vou comprar a tela para a Júlia. Legal, né? Em termos de narrativa, é interessante a gente ter um objetivo que está guiando a nossa aventura de hoje, né?
Porque será que eu vou conseguir comprar essa tela? Será que vai dar tudo certo? Será que vai começar a chover no meio do caminho? O vento tá agitando as árvores aqui. Tem algumas nuvens que apareceram no céu. Então tem algumas ameaças e uma missão que podem ou não se concretizar, acontecer e tudo mais. Então muito interessante, você vai ter que ouvir até o final. E ainda mais que isso, juro por Deus, tá? Não é mentira, não tô falando só pra prender a atenção do espectador. Mas eu acho que eu acabei de ver um homem plantando uma bomba atrás de uma árvore. Eu tô sentado nesse momento numa praça, num parque aqui, uma das milhares que existem na cidade de Curitiba. E eu tava olhando pra ver se tava vazio mesmo. Atrás de uma árvore parecia que tinha um braço, um ombro, uma pessoa, sabe? Agachadinha, fazendo alguma coisa, mexendo. E a pessoa levantou e saiu correndo. Não me viu, mas levantou e saiu correndo. Então eu acho que o cara tava plantando uma bomba atrás da árvore mesmo. Se vocês ouvirem um estouro, não me leve a mal. Eu tô longe o suficiente que eu acho que a explosão não vai me causar problemas. Mas é outra ameaça iminente aí da nossa narrativa. Tá passando outro avião. Puta que pariu, é foda, né? É foda. Quando eu escapo do barulho de moto, tem essa porra desse avião do demônio do caralho. Mas tudo bem. Vamos lá. Eu falei que eu queria falar de semiótica, porque semiótica é uma coisa que eu nunca realmente entendi. Eu não sei se eu já falei aqui, acho que eu já falei aqui, mas eu fiz 3 semestres de publicidade e propaganda. Foi a minha primeira escolha de graduação, de ensino superior, foi publicidade e propaganda. E nesses 3 semestres de publicidade e propaganda, eu aprendi bastante coisa. Foi interessante, foi estimulante, foi legal, mas eu desisti porque eu achei que não era pra mim. E eu desisti antes deles terem aula de semiótica. E o cara que plantou a bomba voltou, irmão. Tá caminhando pro outro lado, fumando um cigarro. Bom, vamos ver se vai explodir ou não. Eu saí antes de ter a matéria de semiótica. E grandes amigos gostaram muito dessa matéria. E se, apaixonaram pelo tema. Meu amigo Evaldo Neto, já mencionado aqui no programa. Evaldo Neto é escritor, redator publicitário e filho de Deus. Ele se apaixonou muito por semiótica e ele foi me contando aos poucos o que é isso. E às vezes a gente vê falas sobre semiótica em tweets de pessoas que estão dizendo que a crise não é só política, mas também é estética. Ou, análise de cenas, momentos, coisas de filme, a vida e tudo mais. E eu acho que por osmose, por dedução, eu fui compreendendo aos poucos o que é semiótica. Eu tenho uma noção muito pouco acadêmica, mas deveras intuitiva do que a semiótica é e representa. E para resumir o que é semiótica, eu tenho um exemplo muito claro que aconteceu lá no meu banheiro uns tempos atrás. Eu tava com o cabelo muito comprido mesmo. Meu cabelo tava na metade das costas, assim, tava lindo, longo, belo, legal, muito bacana. Só que cabelo grande dá trabalho, né, irmão? Seja qual for o tipo de cabelo, cabelo dá trabalho. Se tá grande, dá mais trabalho. Então eu lavava, shampoozinho, creminho, de vez em quando passava uma máscara de hidratação. Só que o creme, o hidratante não, o que eu quero dizer? Condicionador, você não pode passar na raiz, senão fica oleoso. Meu cabelo era muito oleoso. Se eu passasse o condicionador na raiz por engano, ele ficaria muito oleoso. E teve uma ocasião, em uma das vezes que a gente foi no mercado, que eu e a Júlia, a gente foi tentar um shampoo e condicionador diferente. Falei, vamos pegar essa marca aqui, vamos ver no que vai dar. Ouvi de não sei quem, ouvi de um amigo que esse condicionador é um 1010. Aí a gente pegou lá o kit, o shampoo e o condicionador. Só que, cara, foi uma tragédia. Por quê? O condicionador tinha cara de shampoo e o shampoo tinha cara de condicionador. Eu devia ter tirado uma foto ou gravado um vídeo falando sobre isso para poder registrar e mostrar para vocês que eu tava certo. Podia ser a capa do programa agora, mas eu não tirei, infelizmente. E por vezes eu passei o condicionador na raiz achando que era shampoo e meu cabelo ficou oleoso. Sabia? Isso quer dizer o quê? Que a crise não apenas é política e estética, mas a crise também é semiótica. Porque isso aí é semiótica, sabia? Um condicionador tem que ter cara de condicionador e um shampoo tem que ter cara de shampoo. Talvez eu esteja
operando aqui, vou longe agora, hein? Talvez eu esteja operando aqui numa lógica muito binária, né? Oh, caralho, ó, um avião. Uma lógica muito binária. Mas pra mim, o shampoo, ele tem que ser robusto, ele tem que ser forte, tem que ser uma embalagem, sabe? Uma embalagem intensa, poderosa, forte. Enquanto que o condicionador, ele já puxa para uma coisa mais suave, uma coisa mais curvilínea, talvez. Um condicionador, ele pode até vir a ser voluptuoso, entendeu? E como esses produtos, essas embalagens não apresentavam essas características, pior, apresentavam as características de forma trocada, eu acabei me confundindo e meu cabelo ficou oleoso. E isso foi sim uma crise semiótica, entendeu? Eu já falei e eu reafirmo, eu não sei o que é semiótica. Mas se eu tivesse que, depois desse exemplo, resumir em uma frase, ou melhor, em um gesto, o que é a semiótica, para mim a semiótica é você olhar para um objeto com os olhos apertadinhos, assim, sabe? Você tá apertando os olhos em direção ao objeto, você tá falando, aí tem coisa, hein? Percebi um negócio aí. Pra mim, isso é semiótica. E eu não sei se eu tô certo, provavelmente eu tô errado. O céu tá escurecendo e talvez comece a chover, e talvez esse aqui vire um especial falando na chuva. Aliás, mais uma ameaça iminente aí que eu esqueci de mencionar. A bomba por enquanto não explodiu, então sei lá, talvez o cara não tivesse plantando uma bomba mesmo. Mas outra ameaça iminente é que eu fiz uma salada hoje pro almoço, uma saladinha deliciosa. Fiz uma emulsão ali, né, cara, com azeite e com suco de limão e outros temperos, bati tudo mais. Depois lavei a louça, tudo, né, nos trinks. Mas, cara, eu esqueci de lavar a mão com a intenção de tirar o limão da minha mão, sabia? Não foi de forma intencional, eu tava mexendo ali com louça, com detergente e tudo mais, mas eu me pergunto será que eu não cocei o rosto em algum momento que minha mão tava suja de limão e eu devia ter conscientemente lavado a mão e o rosto antes de sair de casa? Tá meio sol, meio chuva, mas será que eu vou ter uma queimadura de limão? Pô, fica aí outro gancho do episódio, né? Você vai ter que ouvir até o final pra saber. Mas acho que se começasse a chover não seria tão ruim assim, né? Acho que não dá pra ter queimadura de limão no meio da chuva. Bom, vou continuar minha trajetória aqui em direção à papelaria pra comprar a tela pra Júlia. Se eu falei merda sobre semiótica, me avisa, me conta aí, deixa nos comentários, nas redes sociais, sei lá. E vamos ver no que vai dar nessa jornada aqui, né? Boom! Bom, eu tinha parado pra ouvir ali os outros áudios, acho que ficou com um pouco de barulho de vento neles. Mas tá tudo bem, porque o Crônicas de Nada é um podcast que sobrevive da experimentação. Estou experimentando, gravando podcast ao ar livre, tudo bem. Esse é o propósito, entendeu? E agora eu tô de volta na minha casa, não estou mais ao ar livre. E não tinha a tela que eu queria comprar. A moça falou que o carregamento de tela era para ter chego hoje, mas não chegou. E eu voltei para casa de mãos vazias, a Júlia não vai poder pintar hoje a encomenda dela. Aliás, a Júlia está aqui, ela está no momento fazendo panqueca de banana, que eu vou comer assim que eu acabar de gravar isso aqui. Então antes a gente tinha o barulho dos pássaros e o farfalhar das árvores. Agora a gente tem ao fundo os barulhinhos da Júlia fazendo panqueca de banana. E agora a gente vai pro título do episódio em si. Esse episódio se chama O Lago das Botas Perdidas e eu vou contar a história que deu origem a esse título. Interessante que eu mencionei anteriormente no episódio os meus 3 semestres de publicidade e propaganda, porque eu tive que contar essa história numa aula de oratória que a gente tinha lá. E você tinha que contar uma história na frente da sala e foi essa história que eu contei. E ela é mais ou menos assim. Eu fui convidado para uma festa junina, que era também a festa de aniversário da minha amiga Natália. Minha amiga Natália que morava numa espécie de sítio. Então, né, tudo a ver. Ela fez uma festa junina de aniversário. E eu queria ir super a caráter nessa festa, eu queria ir bonitinho, certo? Então o que eu fiz? Camisa xadrez, né? Uma calça lá, normal, uma calça marrom assim.
mas eu precisava de 2 itens para caracterizar ainda mais o meu visual, que eram um chapéu e uma bota. Eu trabalhava numa escola de inglês que tinha lá alguns adereços assim, né, que você podia usar para dar uma aula. Vou dar uma aula de chapéu hoje, tinha um chapéu lá. E eu peguei esse chapéu de cowboy emprestado da escola que eu trabalhava. Me faltavam as botas. Eu sou um homem de poucos calçados. Eu nasci na praia, né? Então, quando eu puder estar de chinelo ou descalço, eu prefiro estar de chinelo ou descalço. E tênis, sei lá, um parzinho de tênis ali para sair, um para fazer caminhada. Se eu estiver numa fase boleira da minha vida, é ideal eu ter uma chuteira também. Mas tirando isso, nada demais, modesto. E eu não tinha uma botinha. Então eu pedi pro meu tio Ney uma botinha emprestada. Uma bota que era ali no limiar entre uma bota e um sapatão industrial de trabalho, assim. Mas era mais característico do que qualquer tênis ou chinelo que eu tivesse no meu arsenal. Então lá fui eu, com a botinha do meu tio e o chapéu que eu peguei da escola que eu trabalhava. Esse chapéu, aliás, eu nunca devolvi. Eu saí de lá, eu parei de trabalhar lá já faz alguns anos e eu fiquei com o chapéu pra mim. Agora no apartamento onde eu moro, em outra cidade, o chapéu tá exposto na parede. E eu me orgulho muito disso e recomendo para todo mundo aí, quando vocês forem sair de uma empresa, roube algum objeto dessa empresa. Para que, né, o que eles te tiraram, você tirou um pouco deles e as coisas mais ou menos ficam universalmente equilibradas. Mas no dia da festa, tava lá, super empolgado, galera, papapá. E era num sítio de fato, né? Como eu falei, a minha amiga Natália morava num sítiozão de fato. Então tinha fogueira, tinha, vaca, tinha tudo. Incrível, muito caracterizado. E por ser mais afastado, a gente ia ficar pra dormir lá, né? Como a gente ia ficar pra dormir lá, fui munido. Tava com o meu traje a caráter, mas tava também com uma mochilinha ali, pijama, roupa para o outro dia, tudo certo, tudo nos conformes. E a festa tava rolando lá. Agora, né, já pulamos pro momento da história em que a gente tá na festa. Dançando, comendo, bebendo, se divertindo, pulando a fogueira. Show de bola. Mas em dado momento da festa, eu olhei em volta, assim, aquele campo aberto. Me deu um sentimento de natureza, assim, um sentimento, Às vezes eu tenho isso quando eu tô muito bêbado, numa festa, assim, ou num lugar, eu penso, cara, eu vou dar uma andada, eu vou ficar sozinho, eu vou ficar pensando nas coisas, olhando o ambiente. E eu olhei aquele terreno, aquele vasto campo, aquelas vacas, aquelas árvores à distância, e imediatamente voltei os olhos para os meus pés, onde estavam as botinhas do meu tio. E eu olhei aquelas botas e eu pensei, cara, tô aqui nesse campo lindo, com um calçado apropriado à exploração de territórios, de novos territórios, e eu vou ficar aqui limitado aos confins dessa festa? Pensei, não. Aproveitei uma vontade de mijar que me deu e pensei, vou mijar no campo, vou mijar no mato. E lá fui eu, com as minhas botinhas, explorando o terreno, passeando, dei perdido, saí andando pelo sítio. Andei, e geralmente quando eu tô nesse estado aí, meio embriagado, meio explorador, meio reflexivo, eu geralmente acho um ponto assim no horizonte e eu penso, aquele é meu objetivo, eu vou urinar lá e eu vou voltar em segurança. E daí, né, esse trajeto demora bastante porque eu vou contemplando e pensando. E eu olhei uma cerca, alguma coisa, e eu pensei, depois daquela cerca vai ser onde eu vou urinar. Então eu fui até lá, fiz o meu xixi numa boa e continuei andando pelos arredores ali, né? Mas detalhe, isso deviam ser o quê? Umas 2 e pouco da manhã, no meio do nada, do sítio da Natália. Então tava um breu total, um breu completo. Não conseguia ver muito além da minha própria visão e a minha visão já não estava muito calibrada, né? Eu estava calibrado, estava ébrio, estava embriagado. E o que aconteceu? Em um dos meus passos, em um momentinho ali da caminhada, da exploração, onde eu provavelmente não estava olhando para onde eu estava andando, eu caí. Eu não caí no chão.
Eu caí no frio, eu caí num líquido. Mas não era, sabe, não foi um tibum, como se eu tivesse caído numa piscina ou num rio, nem nada. Era um lodo, uma lama, um terreno meio pantanoso, mas que eu dei o nome de lagoa, lago. Falei, porra, na hora o que me veio na cabeça foi, caralho, eu caí dentro de um lago. Extremamente lamacento e pantanoso. E agora? Eu fui caindo com um pé, e daí o outro pé logo já tava meio lá dentro, e, porra, quando eu vi, eu tava até a altura do peito, assim, coberto de lama, trevas e sujeira, água e desespero. Mas a primeira coisa que me veio na cabeça foi, caralho, eu tenho que sair daqui, eu tenho que me apoiar em alguma coisa, mas eu não posso perder as botas do meu tio. Eu tô calçando as botas do meu tio para que meus inimigos tenham pés, mas não me alcancem. E a bota tava escorregando, tava lá no fundo, tava estranho, eu não conseguia me sustentar, me apoiar, tentando, sabe, me erguer pela margem, e eu sentia a bota lentamente escapando dos meus pés enlameados. E foi muito desesperador, foi um daqueles momentos em que a adrenalina ela dá uma anulada no efeito do álcool e você tem que sobreviver simplesmente. Não que eu fosse morrer, mas, né, eu tava tão bonitinho, caracterizado de festa junina, e aquilo me destruiu. Mas aos poucos eu fui me reerguendo, meio que rastejando de costas, tentando me apoiar, tentando segurar a grama, tentando segurar tudo e tentando me erguer ali a partir da margem. E eu fui escalando e eu consegui. Só faltava tirar o pé sem perder a bota. Consegui também. Tirei o pé e não perdi a bota. E tava tudo certo. Eu sobrevivi. Só que eu tava num estado deplorável. Eu tava coberto de lama da cabeça aos pés. Eu tava destruído, completamente obliterado. E eu tinha que voltar pra festa, né? Eu ia dormir lá, não tinha como sair correndo, não tinha como ir pra minha casa, não tinha como pedir um Uber, muito menos montar numa vaca e cavalgar até São Francisco do Sul. Não, eu tinha que voltar pro evento. Então eu fui voltando muito lentamente, como volta o cão arrependido, e completamente devastado e destruído, tentando elaborar um plano, e eu pensei, bom, se eu conseguir pegar minha mochila na surdina e me enfiar em algum banheiro, porra, eu tomo um banho rapidão lá, vejo se eu uso uma toalha, pego uma toalha emprestada, eu acho que eu tinha uma toalha na minha mochila, troco de roupa e volto pro evento sem, né, grandes mazelas. Só que não tinha como eu entrar na casa para pegar minha mochila, porque eu tava completamente destruído. Mas eu fui me aproximando lentamente, me esgueirando pelas sombras, pelas trevas, e eu cheguei perto da janela da cozinha, e quem eu vi lá dentro foi o meu amigo Gabriel Glúten. E aqui um breve parênteses, o apelido dele é Glúten, parece uma maldade isso, mas o apelido dele é Glúten porque ele é alérgico a glúten, ele tem uma alergia extrema. Se você jogar um pão na cara dele, ele vai pro hospital. E eu não é bullying, ele se apresenta como glúten, talvez seja um auto-bullying, mas da mesma forma que eu chego nos lugares e eu falo eu sou o panda, ele fala eu sou o glúten. Então tava lá meu amigo Gabriel Glúten, que me viu naquele estado pela janela da cozinha, e eu tentei muito disfarçadamente, ele tava preparando um drink pra ele, alguma coisa, pegando uma cerveja na geladeira, sei lá. E o Glúten é uma pessoa muito doce, muito querida, muito parceira, e eu sabia que ele ia me ajudar, então eu falei, Glúten, ô Glúten! Aí ele olhou pra mim, me viu, já ficou espantado, né, porque eu tava literalmente coberto de lama da cabeça aos pés. Eu falei, Glúten, eu caí na lagoa, pega minha mochila pra mim, por favor, pra eu trocar de roupa, pra eu me lavar, sei lá. Mas eu caí na lagoa. E, porra, o Glúten, super parceiro. Porra, ele foi lá, falei, minha mochila é assim, assado. Ele foi lá, pegou minha mochila e veio me dar a mochila na surdina, assim, né, pra ninguém me ver naquele estado. Quando de repente entra na cozinha um dos maiores filhos da puta da história da humanidade, que é o meu amigo Evaldo Neto, já mencionado aqui nesse episódio. E o Evaldo, ele não é nem de longe, nem de perto tão doce quanto meu amigo Glúten.
Então o Evaldo, ao me ver naquele estado, ele, cara, entrou num modo de gargalhada ensandecida e num êxtase, num frenesi. E ele começou a chamar a festa inteira, todo mundo. Ele falou, o que aconteceu, cara? Evaldo, eu caí na lagoa, cara. E ele começou a bradar aos 7 ventos, às 8 maravilhas do mundo, aos 9 cantos do planeta. O panda caiu na lagoa! O panda caiu na lagoa, tá todo fudido. E em questão de segundos, todos os convidados da festa estavam lá para testemunhar a minha desgraça e rir do meu estado deplorável de lama, um estado onde eu já havia me tornado o próprio lago das botas perdidas. Eu era a lama, eu era o pântano e eu era vítima de olhares e risadas. Tudo por culpa do Evaldo. O glúten tentou me ajudar, mas não conseguiu. Bom, aí foi o que deu pra fazer, né? Peguei minha mochila, marchei ao banheiro mais próximo, tomei um banho agressivo pra conseguir tirar toda aquela lama, empacotei a minha bela roupinha numa sacola plástica, mas não perdi as botas, não perdi o chapéu. Naquela noite eu perdi apenas a minha dignidade. Essa ficou no lago das botas perdidas. Já consigo ver as primeiras panquecas sendo dispostas no prato. Bom, pessoal, muito obrigado por terem... A princesa Carolina tá deitada de um jeito muito fofinho aqui. Muito obrigado por terem ouvido mais um episódio do Crônicas de Nada. Os próximos vão ser um pouco mais estruturados e um pouco menos baseados no quão burro e desastrado eu sou. Eu prometo, tá bom? Obrigado por acompanhar essa aventura aí. Eu vou comer panquecas agora. Se você curtiu esse episódio, divulga aí pros amigos. Sei lá, manda pra algum amigo que você sabe que curte podcasts. Ou se você tá ouvindo no Spotify, clica aí, compartilha nos seus stories. Vai que alguém acha legal, vai que alguém ouve. Tá bom? Isso aí, muito obrigado. Meu nome é João Vitor Panda, vou ficando por aqui, porque tá chegando a hora de dormir. Dormir hoje para acordar amanhã. Tchau, tchau!